Este mês, a IA saiu completamente do roteiro. A OpenAI revelou um dispositivo físico de IA chamado Gumdrop. Depois lançou o GPT Health, enquanto a Apple entrou na jogada com o novo IA Senha CS 2026. Apresentou revelações chocantes em sequência. A DeepSeek superou as grandes empresas de tecnologia com uma abordagem de IA radicalmente melhor, e a China mostrou um robô capaz de ferir humanos. E bem quando as conversas sobre a AGI estavam no auge, a OpenAI fez uma virada brusca direto para os anúncios. Esse mês foi realmente insano, então vamos falar sobre isso. A OpenAI está criando um dispositivo físico próprio, projetado por Jony Ive, fabricado pela Foxconn e pensado para ser um terceiro dispositivo principal ao lado do iPhone e do MacBook. Ele é pequeno, sem tela, em formato de caneta e conhecido internamente como Gumdrop. Segundo vazamentos da cadeia de suprimentos, depoimentos em tribunal e vários relatos nos Estados Unidos e Ásia, isso não é um experimento secundário. É uma tentativa séria da OpenAI de assumir o controle de como as pessoas acessam a IA antes que outra pessoa as exclua completamente. O dispositivo ainda não foi anunciado oficialmente, mas o cenário já está surpreendentemente claro. O primeiro produto de hardware para consumidores da OpenAI está atualmente na fase de design, com previsão de lançamento para 2026 ou 2027. Ele é descrito de forma consistente nos relatos como tendo aproximadamente o tamanho de um iPod Shuffle, leve o suficiente para ser usado no pescoço ou carregado no bolso, e propositalmente sem tela. Em vez de uma tela, ele depende de um microfone e uma câmera, tendo a voz como principal interface. Uma capacidade específica aparece repetidamente: a habilidade de transcrever anotações manuscritas e enviá-las diretamente para o chat GPT. Esse detalhe é importante porque mostra para que o dispositivo é otimizado. Isso obviamente não é um substituto para o celular, não é um concorrente de smartwatch e não está tentando ganhar tempo de tela. Ele foi criado para funcionar com seus dispositivos, captando informações, contexto e intenção quando usar o celular parece desnecessário ou incômodo. A participação de Jony Ive imediatamente chamou a atenção, e por um bom motivo. A OpenAI comprou a startup de hardware de Jony Ive e o Products em um acordo só de ações, avaliado em cerca de 6,5 bilhões de dólares. É um grande compromisso para uma empresa que nunca lançou um dispositivo ao consumidor. Jony Ive e Sam Altman descreveram publicamente os primeiros protótipos com termos fortes. Ive chamou o projeto de prioridade, e Altman sugere que os dispositivos superam as expectativas sobre IA. O hardware e as decisões de fabricação mostram que tudo foi pensado para escalar desde o início. Os planos supostamente envolviam a Luxshare, grande fabricante chinesa, mas a OpenAI mudou de direção. A produção foi transferida para a Foxconn, a mesma empresa responsável pela montagem dos iPhones e dos dispositivos Google Pixel. A fabricação deve ocorrer no Vietnã, com possibilidade de produção também nos Estados Unidos. A razão dada por fontes da cadeia de suprimentos é que a OpenAI não quer que seu primeiro grande produto de hardware seja fabricado na China continental. Essa decisão é cara, mas estratégica. Isso indica que a OpenAI está tratando esse dispositivo como infraestrutura, não como um gadget. A Foxconn só participa de projetos estratégicos, e a OpenAI só transfere a produção se houver planos de longo prazo e estabilidade geopolítica. Claro, essa decisão não surgiu do nada. O hardware de IA tem um histórico recente terrível. O AI Pin da Human foi lançado com muito hype e entrou em colapso em menos de um ano, sendo eventualmente descontinuado após críticas generalizadas. A HP adquiriu os ativos restantes da Humane por cerca de 116 milhões de dólares, uma fração minúscula do que havia sido investido. O R1 da Rabbit vendeu cerca de 130 mil unidades inicialmente, mas relatos sugerem que o uso diário ativo caiu para aproximadamente 5 mil usuários, representando um colapso catastrófico no engajamento. A OpenAI está totalmente ciente desses fracassos. A diferença é que a Humane e a Rabbit estavam tentando criar novas categorias sem controlar a economia da plataforma subjacente. Mas a abordagem da OpenAI começa com o aproveitamento da plataforma, não com o hype do hardware. No momento, a maior vulnerabilidade da OpenAI não é a inteligência,
é o acesso ao chat. O GPT vive por trás de camadas, ele não controla os iPhones. A Siri domina a interação em nível de sistema. No Android, o Gemini está profundamente integrado. Navegadores, lojas de aplicativos e assistentes padrão atuam como porteiros, e a OpenAI depende de empresas que também são seus maiores concorrentes. Essa preocupação deixou de ser hipotética quando o chefe do ChatGPT da OpenAI, Nick Turley, disse isso diretamente em tribunal aberto durante o julgamento antitrust do Google. Ele reconheceu que a OpenAI teme ser excluída por empresas que controlam navegadores e sistemas operacionais. As pessoas conhecem IA por padrões, não por comparação de modelos, e a OpenAI não controla esses padrões. Um dispositivo dedicado muda isso. Um objeto sem tela, sempre acessível, permite interação direta sem depender de lojas de aplicativos ou telas iniciais. Ao invés de um uso pontual, em que você abre e fecha o app, a empresa garante presença constante. A voz vira a interface principal e os hábitos surgem naturalmente, já que o dispositivo é físico e não fica escondido em uma pasta. É também por isso que o áudio se tornou, de repente, um grande foco interno na OpenAI. Segundo reportagens da The Information e confirmações de vários veículos, a OpenAI está ativamente aprimorando seus modelos de áudio em preparação para esse lançamento de hardware. Pesquisadores acreditam que sistemas de áudio atuais são menos precisos e mais lentos que modelos de texto. Essa diferença é crucial quando seu dispositivo depende quase só da voz. A OpenTorque está, segundo relatos, reorganizando equipes de pesquisa, engenharia e produto para unificar as capacidades de texto e áudio. Um vazamento técnico indica que a empresa criou uma arquitetura de áudio que permite a IA falar enquanto o usuário ainda fala, sem esperar pelo silêncio. Isso pode parecer pequeno, mas muda fundamentalmente a sensação da interação. Aproxima a IA de uma conversa real, em vez de trocas por turnos. O momento coincide perfeitamente. Esses modelos de áudio aprimorados devem surgir no início de 2026, o que coincide com a fase de protótipo prevista para o Gumdrop. E isso não é coincidência. O dispositivo está moldando os modelos e não o contrário. Também há um subtexto desconfortável por trás de todos esses dados. Dados de alta qualidade feitos por humanos estão raros. Sintéticos ajudam, mas trazem distorções e retroalimentação. Um dispositivo vestível que captura áudio, contexto ambiental e entrada manuscrita representa uma nova e poderosa fonte de dados. Alguns comentaristas chegaram a chamar o Gumdrop, meio que brincando, de um raspador da realidade. E embora isso ainda seja especulativo, a estrutura de incentivos é óbvia. A OpenAI não disse que esse é o objetivo, e a empresa enfrentaria uma reação imediata se o dispositivo agisse de forma opaca. A privacidade é o maior risco existencial aqui. Dispositivos sem tela, com microfone e câmera, devem ter controles físicos de mudo, indicadores visíveis, registros claros e processamento relevante no próprio aparelho. O fracasso da Humane deixou claro: sem confiança, o dispositivo morre na hora. Comercialmente, Gumdrop não foi criado para lucrar só com margens de hardware. As estimativas sugerem um preço de varejo entre $199 e $299, com um custo de materiais na faixa de $70 a $120. Isso é respeitável, mas não transforma. A verdadeira economia está por trás do dispositivo. Se ao menos 25% dos compradores se tornarem assinantes pagantes do $20 por mês e permanecerem por 2 anos. Isso dá aproximadamente $120 de valor vitalício por usuário. Em escala, isso pode rivalizar ou até superar o próprio lucro do hardware. Essa é a estratégia do Kindle aplicada à IA: maximizar a distribuição e depois monetizar o ecossistema. Esse pensamento de longo prazo é importante, pois, segundo o 24/7 Wall Street, a OpenAI enfrenta forte pressão financeira. A empresa está buscando levantar até $100 bilhões em novos financiamentos, o que pode definir sua avaliação em cerca de $850 bilhões. Esse é um número extraordinário para uma empresa que não espera ser lucrativa até 2030. Ao mesmo tempo, a OpenAI precisa de centenas de bilhões a mais para financiar centros de dados, infraestrutura de computação e consumo de energia. A energia está se tornando um fator limitante, já que centros de dados de IA são alguns dos projetos que mais consomem eletricidade.
Grandes partes da rede elétrica dos Estados Unidos têm décadas de idade. Os preços da eletricidade sobem e cresce a oposição local a novos centros de dados por preocupações com poluição e sobrecarga da infraestrutura. Não é mais só um gargalo técnico, a concorrência política também se intensifica. O Gemini 3 e o Gemini 3 Flash da Alphabet já superaram o GPT 5.2 em alguns testes de desempenho. A Microsoft, a Perplexity e a Xai estão investindo bilhões para fechar lacunas ou avançar na frente. Acredita-se cada vez mais que modelos de IA vão convergir em qualidade, oferecendo capacidades similares a custos menores. Se isso acontecer, a inteligência se torna uma commodity e a distribuição passa a ser o fator decisivo. Esse contexto explica por que a OpenAI está pensando muito além de um único dispositivo. Em reportagens recentes, foi sugerido que o Pinterest pode se tornar um alvo de aquisição em 2026, com a OpenAI sendo citada como um possível comprador. O Pinterest traz uma combinação única de ativos: cerca de 600 milhões de usuários, um enorme conjunto de dados de imagens, alta intenção de compra e um negócio de publicidade já estabelecido. Os cliques de saída para anunciantes 40% recentemente e o pacote Performance Plus Ad Suite gerou 24% mais conversão para anunciantes do varejo. Com IA conversacional e geração de imagens, o Pinterest pode se tornar um motor de descoberta e compras com IA, não apenas uma plataforma de inspiração. A monetização segue desafiadora, especialmente nos EUA e Canadá, mas o encaixe estratégico é evidente. Mais surpreendente ainda foi a disposição da Open.ai em adquirir o Google Chrome. Em tribunal, Nick Turley disse que a Open.ai consideraria comprar o Chrome se os reguladores exigissem que o Google o vendesse por questões antitrust. O Chrome vai além de um navegador, sendo a principal porta de acesso à internet para bilhões de pessoas. Ter o Chrome permitiria à OpenAI criar uma experiência de navegação com IA em escala inédita, e Nick Turley deixou clara essa motivação. A OpenAI tem dificuldade de se integrar ao Android, pois o Gemini já está incluso. A descoberta ocorre via navegadores e lojas de apps que não são controlados pela OpenAI. Se comprasse o Chrome, isso mudaria imediatamente. Isso só será possível se os tribunais obrigarem o Google a ceder. O Google destaca que paga empresas como a Samsung para pré-instalar o Gemini e afirma que usuários preferem seus produtos pela boa funcionalidade. Quando você conecta todas essas ações, Gumdrop para. Parecendo uma caneta de IA excêntrica, ela parece ser a ponta física de uma estratégia muito maior. Hardware, modelos de áudio, navegadores, plataformas e canais de distribuição fazem todos parte da mesma disputa. A OpenAI está tentando garantir acesso direto aos usuários antes que as portas se fechem. O maior risco não é o fracasso. O maior risco é a irrelevância. Dispositivo bem projetado e funcional, mas não essencial. Um funil de assinaturas, não uma mudança de paradigma, mesmo assim, pode atender aos objetivos maiores da OpenAI. Porque, em um futuro onde a IA está em toda parte e cada vez mais intercambiável, a empresa que controla como as pessoas interagem com a IA controla todo o resto. A CES 2026 abriu oficialmente suas portas em 6 de janeiro em Las Vegas. Logo ficou claro que algo havia mudado. A IA seguia presente, mas não como antes. Em vez de ser apresentada como o próprio produto, a IA apareceu como o motor por trás de tudo. Quase tudo que estava em exibição: robôs, sistemas de energia, veículos autônomos, dispositivos vestíveis, aparelhos de mesa e máquinas domésticas, dependia dela. Os anúncios não eram mais sobre novos aplicativos ou recursos em nuvem, e sim sobre sistemas físicos projetados para operar no mundo real, com IA funcionando por trás. Manipulação, percepção, tomada de decisão e controle. Não demorou muito para perceber que a robótica havia dominado o salão de exposições. Vários estandes faziam demonstrações ao vivo desde a abertura, com robôs humanoides se movendo continuamente, em vez de apenas repetir rotinas curtas e roteirizadas. Alguns interagiam com pessoas, outros testavam equilíbrio e movimento, e muitos só exibiam capacidade mecânica, não produtos finalizados. A área de demonstração da Unitree destacava movimento e controle corporal total. Os robôs estavam realizando sequências coordenadas que misturavam caminhada,
giros e movimentos da parte superior do corpo sem parar entre as ações. Nas demonstrações, os robôs ajustaram a postura em movimento e recuperaram o equilíbrio após perturbações, mostrando percepção em tempo real e controle de movimento, funcionando continuamente em vez de executar comandos passo a passo. A configuração do Sharpa, centrada em sua mão robótica montada em um robô de corpo inteiro, principalmente para posicionar a mão, foi mostrada realizando tarefas de manipulação fina, mudando a pegada, a força, a posição dos dedos e a orientação enquanto manuseava pequenos objetos. Sharpa confirmou que a mão já é vendida para universidades usarem em pesquisa, mostrando estabilidade para uso diário repetido. A demonstração deixou claro que a manipulação física precisa não é mais experimental e agora pode ser usada fora de ambientes de laboratório controlados. A LG subiu ao palco com Cloyd, seu robô doméstico autônomo, e apresentou tudo em torno do que chama de IA física. Cloyd tem uma base com rodas para segurança e estabilidade, um torso inclinável e 2 braços com 7 graus de liberdade, cada um terminado com mãos de 5 dedos. Projetada para manipulação precisa, a cabeça é basicamente um hub de IA móvel, com câmeras, sensores, alto-falantes, uma tela e IA generativa baseada em voz. Integrado, a LG mostrou o Cloyd dobrando roupas e manuseando objetos domésticos de forma lenta, deliberada, quase cautelosa, e essa lentidão era reveladora. Isso não era encenação. A LG mostra que treina seus modelos com dezenas de milhares de horas de dados domésticos e prioriza confiabilidade, não velocidade. Parecia que havia uma divisão entre empresas que buscam aplausos e as que criam sistemas para durar em lares por muito tempo. Em outro ponto do salão, a Roborock mostrou algo que pegou quase todo mundo de surpresa. O Saros Rover é um aspirador robô com pernas, não metaforicamente, mas membros articulados com rodas de verdade, que permitem que ele suba escadas, se equilibre, enfrente rampas e limpe degraus enquanto se move. Em uma demonstração na CES, ele levou cerca de 30 a 40 segundos para subir 5 degraus grandes. Pode parecer lento, mas o importante é que ele limpou os degraus enquanto subia, algo que soluções anteriores não conseguiam. Ainda é um protótipo sem preço ou data de lançamento definidos, mas considerando o Saros Z70 da Roborock, com um braço robótico lançado por $2.599, as expectativas já estão se formando. Também ficou claro que robôs emocionais e do tipo companheiro já não são mais curiosidades marginais. A Switchbot apresentou seus bichinhos robóticos Kata Friends, dispositivos parecidos com o Furby sobre rodas, que podem reconhecer rostos, responder a gestos e interpretar sinais emocionais básicos, como se alguém parece feliz ou triste. Eles serão lançados no Japão por cerca de 10.000 ienes, aproximadamente $64. Esse preço é importante. Isso não é um experimento de luxo. É um sinal de que a companhia robótica avança para um mercado de massa, independentemente do conforto das pessoas. Essa tensão também surgiu com a onda de companheiros de IA feitos para ficar sobre as mesas. A Razer apresentou uma versão física do projeto Ava, seu copiloto de jogos, incorporado como um dispositivo cilíndrico de mesa, exibindo um personagem animado chamado Kira. Ele assiste ao gameplay, reage em tempo real e dá dicas. LePro Amy seguiu um caminho mais íntimo, mostrando um dispositivo de alma gêmea com uma pequena tela OLED curva projetada para simular conexão emocional. Esses não foram apresentados como piadas ou novidades, mas como categorias de produtos. A convergência entre IA e hardware foi além dos robôs. Lenovo e Motorola aproveitaram o evento para fazer uma grande declaração dentro da esfera de Las Vegas. A Lenovo apresentou conceitos de laptops enroláveis que se expandem de proporções padrão para telas ultra-wide. O ThinkPad Rollable XD até envolve sua tela OLED ao redor da tampa para criar um segundo display voltado para fora. São conceitos, mas a engenharia já avançou. Percebe-se que a Lenovo testa onde a flexibilidade é realmente útil e não só um truque. A Motorola apresentou no mesmo evento seu dobrável tipo livro, o Razr Fold, avançando além dos modelos tipo concha. O Razr Fold conta com uma tela externa de 6,6 polegadas e uma tela interna de 8,1 polegadas, além de um sistema de câmeras de 50 megapixels. Os preços e as especificações completas ainda serão divulgados mais tarde este ano.
mas só o formato já coloca a Motorola diretamente na concorrência com a Samsung e o Google, em um segmento que antes parecia fechado. A Motorola também investiu pesado em acessórios, apresentando a caneta Moto Pen Ultra com 4.096 níveis de sensibilidade à pressão e o rastreador MotoTag 2, que tem o dobro da duração de bateria do seu antecessor. O evento também ligou o hardware a eventos globais. A Lenovo e a FIFA anunciaram que avatares digitais tridimensionais movidos por IA serão integrados à arbitragem e às transmissões da Copa do Mundo. FIFA 2026. Usando IA generativa e ativos tridimensionais, a Lenovo está criando réplicas digitais realistas dos jogadores, incluindo atributos físicos precisos como altura. Esses avatares serão usados em replays fora do local e em imagens de arbitragem, dando aos torcedores contexto mais claro nos estádios e em casa. O anúncio foi ofuscado por gadgets chamativos, mas mostra como a visualização por IA está virando infraestrutura, não só entretenimento. Na computação, os chips fizeram a maior parte do trabalho pesado. A Intel lançou oficialmente seus processadores Core Ultra Série 3, codinome Panther Lake, construídos no novo processo Intel 18A. Esses chips prometem até 27 horas de duração de bateria em laptops, um número que teria parecido absurdo. Há pouco tempo, a Intel também revelou a GPU integrada à RCB 390, alegando desempenho de classe discreta, enquanto mantém essa meta de duração de bateria. As pré-vendas dos laptops Panther Lake começaram imediatamente, com envio previsto para 27 de janeiro. A Intel confirmou que desenvolve uma plataforma de jogos portátil baseada no Panther Lake, com processador exclusivo para portáteis chamado Core G3. As especificações ainda não foram reveladas, mas a intenção é clara. A Intel quer ganhar espaço em um segmento dominado há anos pela AMD. Enquanto isso, a AMD aproveitou para reforçar seu posicionamento agressivo no mercado. A CEO de IA, Lisa Su, previu que o uso de IA vai crescer de 1 bilhão de usuários ativos para 5 bilhões em 5 anos. A AMD apresentou os processadores Ryzen AI 400 e os chips de servidor ePIC, destacando-os como fundamentais para tudo, desde dispositivos pessoais até centros de dados. O mercado reagiu discretamente, mas a mensagem foi clara. A Nvidia endureceu sua postura. O discurso de Jensen Huang mostrou que a Nvidia não prioriza mais GPUs para consumidores. Em eventos como a CES, não lançou novos cartões GeForce. Em vez disso, a Nvidia falou sobre infraestrutura de IA, robótica, veículos autônomos e plataformas massivas de data center como a Vera Rubin entrando em produção total. Huang repetidamente usou a frase IA física, reforçando que a Nvidia vê seu futuro em alimentar máquinas que interagem com o mundo real. Esse foco em sistemas físicos chegou ao setor de energia. A Commonwealth Fusion Systems trabalha com Nvidia e Siemens para criar um gêmeo digital do reator de fusão Spark. O Spark é um reator de demonstração atualmente em construção em Massachusetts, e a empresa já instalou seu primeiro ímã de 24 toneladas. O software da Siemens é usado para projetar e operar sistemas que ainda não existem comercialmente. O objetivo não é gerar energia a curto prazo, mas provar que a fusão pode ser projetada, simulada e ampliada. A fusão foi vista como um desafio de engenharia em resolução. A IA já estava fortemente integrada, até na tecnologia de consumo. Nosh lançou o robô chefe com IA, um eletrodoméstico de bancada que prepara refeições em uma panela, usando mais de 500 receitas. Usuários preparam ingredientes, armazenam em bandejas, e o aparelho faz o resto, adaptando-se a preferências como baixo sódio ou menos temperos. A máquina mede 40 centímetros de altura por 56 centímetros de largura e será lançada no Kickstarter em 1º de fevereiro, custando $1.200 americanos para os primeiros apoiadores e $2.000 americanos no valor sugerido. O envio está previsto para 60 dias após o lançamento. Isso parecia mais um vislumbre de como a automação pode entrar nas cozinhas de forma incremental do que um gadget. Blumen 8 mostrou outro tipo de inteligência. Com suas molduras de tela e Yenka, esses monitores de ultra baixo consumo podem exibir fotos pessoais ou arte gerada por IA. Funcionam de 1 a 3 anos com bateria por não terem retroiluminação.
As molduras chegam a 28,5 polegadas e um novo modelo de 10 polegadas será lançado por menos de $200. Tecnologia sutil mostra como a IA entra nos lares sem chamar atenção. Também houve destaque para a tecnologia infantil. Nod lançou um dispositivo portátil para crianças que ainda não usam smartphones. Ele permite mensagens de voz, streaming controlado do Spotify e contatos aprovados pelos pais. Os preços começam em $149 para a versão Wi-Fi e $179 para a versão LTE, com uma bateria que dura vários dias. A empresa arrecadou $1,3 milhão e planeja lançar o produto no Gear neste verão. A comunicação mediada por IA para crianças já virou produto. Até a tecnologia de beleza foi impactada. A iPolish demonstrou unhas postiças que mudam de cor usando nanopolímero eletroforético, uma tecnologia que a empresa passou mais de uma década desenvolvendo. Os usuários podem alternar entre mais de 400 cores de unhas através de um aplicativo. O kit inicial custa $95 com pacotes de reposição de unhas a $6,50. A empresa tem 23 patentes da tecnologia e planeja enviar os produtos em junho. O hardware para jogos também teve sua onda. A Lenovo anunciou uma versão Stylus do Legion Go 2 atendendo a uma das maiores reclamações sobre os dispositivos portáteis baseados em Windows. A versão Stylus será lançada por $1.199, um pouco mais cara do que o modelo com Windows. A Nvidia apresentou o DLSS 4.5, que eleva a geração de múltiplos quadros para até 6 vezes, gerando 5 quadros por IA para cada quadro renderizado. A AMD discretamente atualizou o seu Ryzen 79800 X3D com o 9850 X3D, adicionando um aumento de 400 MHz no clock. É uma atualização pequena, mas a AMD segue dominando nos jogos. Os monitores aumentaram muito. Como esperado, a Samsung apresentou uma prévia da sua TV Micro RGB de 130 polegadas, enquanto a LG anunciou sua própria linha Micro RGB Evo com tamanhos de até 100 polegadas. A tecnologia Micro RGB usa LEDs autoemissores para vermelho, verde e azul, oferecendo maior brilho e precisão de cores em comparação com o Mini LED. A Dell apresentou um monitor Ultra Sharp 6K de 52 polegadas. Não foi só uma demonstração de força, mas uma declaração sobre o futuro da computação visual. Houve também aqueles momentos silenciosos e quase estranhos, típicos do início do evento. Jason Calacanis oferecendo até $25 mil por um dispositivo Theranos Minilab autêntico. Jackery estreando um robô solar de Marte, uma estação de energia autônoma que circula para se recarregar com painéis solares retráteis de 300 watts. Lego apresentando blocos inteligentes com sensores embutidos, chips, luzes e alto-falantes, lançando primeiro com conjuntos de Star Wars que reagem ao movimento e à proximidade. Nada disso parecia só preenchimento, mas sim experimentos com potencial para novas categorias. No fim do dia, era difícil ignorar o padrão. A CES 2026 não entrou suavemente no futuro, ela já começou com ele totalmente montado. Então o segundo dia da CES 2026 foi com tudo, ligado? IA física, robôs humanoides de várias empresas, IA industrial rodando internamente, equipamentos de construção, robôs autônomos de aeroporto e um carro autônomo nível 4 construído em torno de um supercomputador de bordo, realizando mais de 8 mil trilhões de operações por segundo. Para o consumidor, vimos óculos inteligentes independentes de celular, scanner de saúde que mede mais de 60 biomarcadores carregadores de veículos com mais de 1 kW em movimento, assistentes de IA integrados aos carros e mais. Neste vídeo vou explicar tudo o que realmente importa do segundo dia, então vamos conversar sobre isso, tudo bem? Então, mais uma vez, a robótica dominou completamente o evento. Não apenas uma empresa e não apenas um humanoide, mas uma onda inteira de diferentes abordagens, tamanhos e funções. A neurorobótica foi um dos exemplos mais fortes dessa mudança. A empresa apresentou seu humanoide de próxima geração, o 4NE1, e o foco estava no aprimoramento. Os movimentos estavam mais precisos, a recuperação do equilíbrio mais suave e a interação mais controlada. O robô foi criado para atuar em ambientes humanos,
sem grades de segurança, tornando a detecção de força, percepção e conformidade mais relevantes que a velocidade. Ao lado dele, a Neura apresentou um irmão humanoide menor. Essa versão é voltada para a educação, pesquisa e ambientes mais restritos, onde tamanho e peso são importantes. O importante é que os dois robôs usam a mesma inteligência, permitindo transferir habilidades de uma plataforma para outra sem recomeçar. A Neura também trouxe uma plataforma quadrúpede, o que reforçou algo que muitas empresas já aceitam silenciosamente. Robôs bípedes não são a resposta para tudo. A estabilidade do terreno e a tarefa definem o formato. A Fourier Intelligence veio de um ângulo completamente diferente. O GR3 deles, um humanoide, foi projetado para ambientes de cuidado, reabilitação e saúde. O movimento do robô era mais lento de propósito. O design priorizou previsibilidade e segurança em vez de velocidade. Em hospitais e ambientes de assistência, movimentos bruscos são um problema, não uma característica. Fourier destacou que o GR3 pode ajudar pacientes, apoiar na mobilidade e operar perto de pessoas com movimentos lentos ou imprevisíveis. Também apresentaram uma versão menor do CarryBot com o mesmo sistema de inteligência. Novamente, um cérebro com vários corpos, cada um otimizado para uma função. A D-Bot foi mais agressiva ao apresentar não só um robô, mas uma linha inteira. A série A2 representava humanoides de tamanho real projetados para navegação, interação e tarefas gerais. A série X2 reduziu isso para humanoides compactos destinados à educação, demonstrações e ambientes sociais, onde custo e tamanho limitam a implantação. A série G2 foi voltada para ambientes industriais, focando na manipulação e manuseio de cargas. Depois havia o D1 quadrúpede, construído para inspeção e travessia de terrenos, onde pernas superam rodas. Além de tudo isso, a D-Bot apresentou a OmniHand, um sistema de manipulação hábil projetado para lidar com tarefas motoras finas. O principal destaque aqui foi a maturidade. Então a Caterpillar trouxe a IA industrial para a conversa com seu sistema Cat AI, que não depende de inteligência em nuvem. Ele realmente roda diretamente na máquina usando NVIDIA. O hardware Jetson Thor, os canteiros de obras e minas não têm conectividade confiável, então as decisões precisam ser tomadas localmente. O Tomografia AI processa enormes fluxos de dados de sensores em tempo real, oferecendo aos operadores orientações, alertas de segurança e insights de desempenho. As máquinas trocam dados sobre terreno, clima, equipamentos e fluxo de trabalho. A empresa chamou isso de Sistema Nervoso Digital para os canteiros de obras. E essa descrição realmente se encaixa. Isso é IA atuando como infraestrutura. A corporação Oshkosh aplicou uma ideia semelhante à aviação. Apresentaram robôs autônomos para pistas de aeroportos, criados para apoiar operações de turnaround das aeronaves. Essas máquinas guiam aviões, gerenciam tarefas em solo e mantêm operações até em clima extremo. O objetivo é diminuir atrasos, aumentar a segurança e aprimorar a coordenação. Os testes ocorrem com grandes companhias aéreas e a implementação está prevista para aeroportos centrais de grande porte. Esta automação é voltada para um dos ambientes mais críticos em tempo no setor de transporte. A tecnologia Centigen adicionou uma peça menor, porém importante, com o Rovar X3. Robusto para uso externo, este robô foi projetado para escadas e terrenos irregulares, ideal para inspeção e monitoramento. A plataforma é compacta e baixa, o que a mantém estável ao subir degraus ou em superfícies irregulares, onde robôs com rodas para ambientes internos costumam falhar. Funcionalmente, o Rovar X3 foi projetado para carregar câmeras e sensores, operando em ambientes externos ou semi-industriais, como instalações, campi ou locais de infraestrutura. Sua principal função é mobilidade e coleta de dados, não interação ou manipulação. A habilidade de subir escadas elimina uma grande limitação, permitindo que ele mude de nível sem realocação manual. É uma plataforma de inspeção feita para operar repetidamente em ambientes fisicamente instáveis e hostis para robôs. A experimentação com robótica doméstica continuou com o conceito CyberX do Dream. Em vez de forçar um aspirador a subir escadas, Dream separou o problema. CyberX é um sistema mecânico que transporta um aspirador robô entre os andares. Usando trilhos articulados, ele mantém o equilíbrio, agarra os degraus e lida com mudanças de elevação. Essa abordagem trata as escadas como um problema físico, e não de software,
o que é sinceramente algo revigorante. Isso indica que as empresas ainda testam diferentes formas e arquiteturas, em vez de fingir que um só design atende todos os lares. Além da robótica, essa parte do evento apostou em hardware experimental, e um dos exemplos mais claros foi a aeronave VTOL dobrável de espuma da Flywing. O design combina decolagem e pouso vertical com voo para frente de asa fixa, o que significa que pode decolar em espaços apertados e depois fazer a transição para um voo horizontal eficiente. A estrutura usa espuma leve para reduzir o peso, mas ainda suporta motores integrados para elevação e propulsão frontal. A aeronave é projetada em torno de um sistema FPV, que transmite vídeo ao vivo para os óculos via tecnologia sem fio de longo alcance O4 da DJI. O rastreamento de cabeça integrado faz a câmera seguir o movimento do piloto, criando uma visão de cockpit em vez de um feed estático do drone. Essa configuração foca em imersão e controle preciso, não em voo autônomo. A Flywing afirma uma velocidade máxima próxima de 120 km por hora e até 60 minutos de tempo de voo em condições ideais, o que é muito para uma plataforma VTOL desse tamanho. O kit completo, custando cerca de $2.000, traz sistema de propulsão e conjunto FPV, sendo mais voltado para usuários avançados, entusiastas ou interessados em simulação do que para pilotos casuais de drones. Do ponto de vista técnico, o produto fica entre os quadricópteros tradicionais e as aeronaves FPV de asa fixa, combinando a flexibilidade vertical de um com o alcance e a velocidade do outro. Certo, então Hainew apresentou os óculos inteligentes X3 Pro, e o ponto principal é que eles funcionam sem precisar de um celular como suporte. Estes óculos possuem processamento próprio e conectividade integrada, permitindo notificações, navegação, lembretes e assistente funcionarem diretamente no dispositivo. Isso muda como eles devem ser usados, pois não é preciso emparelhar, desbloquear ou tirar o celular do bolso para serem úteis. Do ponto de vista do hardware, o X3 Pro foi projetado em torno de uma armação leve com câmeras, microfones e alto-falantes integrados. Além disso, um display compacto mantém informações mínimas e legíveis, sem imersão. Hainew não quer substituir telas de laptop ou criar cenas completas de realidade aumentada. A tela foi feita para exibir informações rápidas, como comandos, alertas, traduções ou respostas de assistente, de uma forma que não bloqueie a visão nem exija atenção constante. O processamento interno executa tarefas básicas de IA localmente, enquanto a conectividade envia solicitações à nuvem quando preciso. Esse equilíbrio favorece a latência e a bateria. Em vez de visuais pesados, o X3 Pro prioriza interação assistente e consciência contextual, atuando como uma interface leve, não uma plataforma visual. Ele é mais um terminal de IA vestível do que um headset de AR, por isso se adapta melhor ao uso diário. Os gadgets para consumidores passaram a focar em casos de uso práticos, em vez de demonstrações de nicho. Clix apresentou um telefone comunicador com teclado físico. Isso é voltado para quem valoriza digitação, precisão, resposta tátil e controle. Armazenamento expansível e botões físicos reforçam esse foco. Não busca ser moderno, mas sim utilizável. Bird Buddy lançou o Bird Buddy 2 Mini, um comedouro compacto e inteligente para pássaros, com detecção de aves por IA. Ele usa tanto reconhecimento visual quanto análise de áudio para identificar as espécies. Os usuários recebem notificações, clipes e registros de atividade. O tamanho reduzido e o preço acessível tornam isso disponível para mais pessoas, mostrando como a IA pode melhorar hobbies cotidianos sem torná-los muito tecnológicos. Luna apresentou a Luna Band, que remove completamente a tela, sem display, sem notificações, nada puxando sua atenção o tempo todo. Monitora saúde e condicionamento, oferece orientações por voz e apps, sem exigir assinaturas. Ela foi claramente projetada para pessoas que querem monitoramento sem distrações e se encaixa em uma tendência mais ampla de reduzir a dependência de telas. A segurança pessoal melhorou muito com a lanterna ativada na hora certa. Este dispositivo integra GPS, conectividade LTE, gravação de vídeo e resposta de emergência em uma única ferramenta portátil. Se algo falhar, ele aciona protocolos de emergência e transmite vídeo ao vivo. É visto como companheiro de segurança, não só um gadget, o que faz diferença.
Os fones OpenFit Pro da Shock representam a evolução dos dispositivos de áudio vestíveis. Com design aberto, permitem atenção ao ambiente e oferecem som e controle de ruído aprimorados. Projetados para movimento, uso externo e prolongado, sem isolamento, mantendo potência e mobilidade. Conectado ao Charger 2 da Bluetooth, sistema de carregamento veicular feito para estações de energia portáteis de alta capacidade. O número-chave aqui é a saída de até 1.200 watts, fornecida diretamente pelo sistema elétrico do veículo. Isso representa um grande avanço em relação às tomadas padrão de 12 volts, que geralmente alcançam até 100 watts. Na prática, isso permite carregar grandes estações de bateria rapidamente enquanto dirige, sem precisar de horas ou fonte externa. O Charger 2 foi projetado para se integrar ao sistema elétrico do veículo e suporta fluxo de energia bidirecional. Isso permite inverter o carregamento, podendo dar partida em um veículo ou manter a bateria usando uma estação de energia conectada. Útil para a conversão de vans, veículos de trabalho, viagens off-grid e emergências, onde a energia confiável é essencial. Em vez de simples acessório, ele atua como módulo de gerenciamento de energia para veículos que dependem de armazenamento portátil. Clever K9 lançou uma caixa inteligente para cães, usando tecnologia conectada para confinamento e segurança dos pets. A caixa vem com controle por aplicativo, permitindo trancar ou destrancar portas remotamente e gerenciar o acesso sem presença física. Sensores dentro da caixa monitoram condições como temperatura e o estado do ambiente, ajudando a garantir que o espaço permaneça seguro para o animal. Na prática, o sistema prioriza a automação em vez da novidade. A caixa pode integrar alertas e rotinas, como responder à fumaça ou baixa qualidade do ar, destravando sozinha. Apesar de ser um produto de nicho, mostra como o hardware conectado vai além do entretenimento e conveniência, atuando também em monitoramento e segurança. Mesmo em áreas como o cuidado com animais de estimação, onde a confiabilidade importa mais do que recursos chamativos, Deskmate adicionou um toque mecânico às configurações de mesa. Uma base motorizada para celular rastreia movimentos e ajusta a orientação em tempo real com motores e sensores, girando e inclinando para manter o smartphone sempre voltado ao usuário. Isso mantém a câmera e a tela do celular alinhadas, sem depender apenas de cortes digitais ou truques de software. O Deskmate transforma um smartphone em um dispositivo de mesa com rastreamento facial para videochamadas, visualização de conteúdo ou uso como assistente. A abordagem evita adicionar uma tela ou processador dedicado, usando mecânicas simples para ampliar a utilidade do hardware que as pessoas já possuem. É um exemplo de como o movimento físico, aliado a dispositivos existentes, pode criar novos modelos de interação sem aumentar a complexidade do sistema. A tecnologia de saúde avançou com o Whitting's Body Scan, 2 balança inteligente que mede mais de 60 biomarcadores em 90 segundos. Ela monitora a saúde do coração, nervos, métricas vasculares, indicadores metabólicos e atividade eletrodérmica. Usuários ficam descalços e seguram sensores para captar sinais elétricos. Os dados são exibidos em um app por assinatura, destacando tendências ao invés de leituras únicas. A Whitting's enfatiza tratar-se de tecnologia de saúde preventiva, não acessório fitness. A indústria automotiva investiu em IA e a Ford apresentou um dos roteiros mais claros e bem estruturados. A empresa anunciou um assistente de voz com IA que chegará primeiro ao app móvel e depois aos veículos. O importante é o nível de integração. Esse assistente não se limita a comandos de entretenimento, ele tem acesso a sistemas e dados específicos do veículo. Motoristas podem perguntar sobre vida útil do óleo, estado dos pneus, saúde da bateria, autonomia, estimativas, capacidade de carga e cronogramas de manutenção. O assistente usa linguagem natural e grandes modelos de linguagem na nuvem do Google. Mas a Ford destacou que usa modelos prontos junto com suas próprias camadas de dados do veículo, em vez de treinar modelos proprietários do zero. A Ford aproveitou o anúncio para divulgar seu cronograma mais amplo de autonomia. A nova plataforma universal de veículos elétricos da empresa, prevista para 2027, foi projetada para reduzir a complexidade de fabricação e os custos de hardware em cerca de 30% em relação aos atuais sistemas. Essa plataforma será a base da próxima geração de assistentes de direção. A Ford afirmou que a condução com os olhos fora da estrada está prevista para 2028,
com capacidades de autonomia ponto a ponto semelhantes em escopo aos sistemas avançados de direção sem as mãos em rodovias. A Ford planeja desenvolver internamente a maioria dos módulos centrais de computação e da arquitetura eletrônica. Essa abordagem oferece à empresa maior controle sobre custos, atualizações e suporte de software a longo prazo. Tensor tratou a autonomia do lado oposto, iniciando pela computação e depois desenvolvendo um veículo em torno disso. A empresa apresentou seu robocarro autônomo de nível 4, projetado como um sistema com IA em primeiro lugar, em vez de adaptar um veículo elétrico já existente. No núcleo do carro está um supercomputador de bordo, construído com 8 sistemas em chip NVIDIA Drive AGX Thor, baseados na arquitetura de GPU Blackwell. Combinado, esse hardware oferece mais de 8.000 trilhões de operações por segundo, o que permite que percepção, planejamento, previsão e controle funcionem simultaneamente com redundância. Esse nível de computação foi projetado para lidar com ambientes urbanos complexos, sem depender constantemente de processamento remoto. O conjunto de sensores corresponde a essa ambição. Tensor utiliza uma configuração dupla de lidar com um sistema Halo Hyper Lidar, proporcionando 360 graus e gerando até 25 milhões de feixes por segundo, para percepção de longo e médio alcance. Um lidar sentinela secundário foca na consciência de proximidade e cobertura de pontos cegos, melhorando a detecção de pedestres, ciclistas e obstáculos próximos. Lidars, câmeras e radares são combinados para formar camadas de percepção sobrepostas. Isso é fundamental para a autonomia de nível 4, onde o sistema conduz o veículo sem intervenção humana em condições definidas. Tensor também ressaltou seu avanço regulatório. A empresa tem uma das primeiras permissões para testes sem motorista de veículos de passageiros na Califórnia. Enfatizou que quase 9 anos foram dedicados à validação do hardware e da pilha de autonomia. As entregas do Robocar estão planejadas para o final de 2026, com os primeiros mercados operacionais previstos para 2027. A participação da Lyft conecta essa tecnologia diretamente à implantação no mundo real. Os veículos da Tensor são projetados desde o início para integração ao transporte por aplicativo, não como algo adicional. Isso significa que os sistemas de roteamento, gestão de frota e interação com passageiros se conectam diretamente à plataforma existente da Lyft. O objetivo é colocar veículos autônomos em operação ativa, com clientes pagantes, onde tempo de atividade, segurança, desempenho e eficiência operacional são tão importantes quanto a capacidade técnica. O hardware de PC completou o restante do ecossistema. A Dell renovou sua linha Premium com o XPS 14 e XPS 16 para 2026, apresentando processadores Intel Core Ultra, telas OLED e designs de alumínio refinados. A Samsung continuou avançando no segmento de laptops Premium com Windows com a linha Galaxy Book 6, enfatizando a aceleração de IA e desempenho. A HP surpreendeu muitos com o Elite Board G1A, um computador integrado diretamente em um teclado. Modernizando uma ideia antiga para empresas, tecnologias de áudio e estilo de vida completaram o conjunto. A Audio-Técnica apresentou o ATLP-7X, um toca-discos que atualiza sua linha analógica com componentes aprimorados e conectividade moderna. Victrola lançou o SoundStage, uma base de som tudo em um feita para ficar sob um toca-discos, facilitando o uso do vinil sem perder qualidade sonora. Por enquanto, é isso. Mais novidades estão por vir e eu vou cobrir tudo a seguir. Todo grande modelo de IA atual se baseia em uma ideia de mais de 10 anos que funciona, é escalável e foi considerada o melhor possível. DeepSeek lançou um artigo dizendo: não há outro caminho. Se confirmado, isso muda totalmente como modelos poderosos serão construídos a partir de agora. Aquele design antigo não estava errado, ele era necessário. Sem ele, a IA moderna nem existiria. Mas isso tinha um preço. Mantinha os modelos estáveis, mas limitava quanto de informação podiam movimentar internamente. Para entender o que o DeepSeek realmente fez, você precisa entender um problema básico que aparece quando os modelos de IA ficam maiores. Grandes modelos de linguagem são compostos por camadas. Um prompt entra na primeira camada, essa camada faz um pouco de trabalho, passa o resultado para a próxima camada,
e assim por diante até que a camada final produza uma resposta. Durante o treinamento, se a resposta estiver errada, um sinal chamado gradiente flui para trás por todas essas camadas, dizendo a cada uma como ela deve se ajustar. Anos atrás, pesquisadores notaram que forçar gradientes por todas as camadas pode causar problemas, como o desaparecimento ou explosão dos sinais. Para resolver isso, criaram as conexões residuais. Essas conexões foram introduzidas. Elas não apenas melhoraram os modelos, mas também salvaram o deep learning de um verdadeiro impasse. Até aquele momento, treinar redes profundas era algo frágil. Era possível empilhar camadas, mas após certa profundidade o aprendizado ficava mais lento, os gradientes sumiam e o desempenho piorava. As conexões residuais mudaram isso rapidamente, criando um atalho estável para a informação fluir sem distorção, tornando confiável o treino de redes muito profundas. Esse sucesso consolidou a ideia. Quando algo funciona tão bem, as pessoas deixam de questionar. Com o tempo, conexões residuais passaram de escolha de design à infraestrutura. Elas passaram a ser consideradas corretas, e os criadores de modelos focaram em outros pontos: melhores mecanismos de atenção, mais dados, mais parâmetros, roteamento especializado e leis de escala. O fluxo de informações entre as camadas quase não mudou, o que era lógico. As conexões residuais eram estáveis, previsíveis e fáceis de entender, cumprindo seu papel. A troca era sutil, estabilidade custava flexibilidade. A informação fluía limpa, mas era forçada a seguir um caminho estreito. Tudo tinha que passar por aquele único fluxo residual. Durante anos, essa limitação não era óbvia. Modelos maiores e mais dados continuaram trazendo avanços, mas à medida que os modelos avançavam para tarefas de raciocínio mais difíceis, aquele caminho interno estreito silenciosamente se tornou um gargalo. Não porque estivesse quebrado, mas porque estava fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Recentemente, pesquisadores passaram a questionar: e se, ao invés de um fluxo de informação por esses atalhos, fossem transmitidos vários ao mesmo tempo? Mais comunicação interna, mais capacidade, mais flexibilidade? Essa ideia levou a algo chamado hiperconexões. As hiperconexões ampliam o fluxo interno de dados. Em vez de um fluxo residual, você tem vários fluxos paralelos interagindo entre si. Na teoria, isso parece uma atualização eficiente. O modelo obtém mais espaço interno, novas formas de combinar informações e mais capacidade para raciocínios complexos. No começo, o treinamento ocorre normalmente. A perda cai, as métricas melhoram e nada parece errado. O problema surge depois, conforme o treinamento avança e a profundidade cresce. Esses fluxos sem restrições interagem de forma instável, amplificando sinais. Camada por camada, os gradientes superam o esperado. Tudo parece bem até que, de repente, não está mais. As curvas de perda disparam, gradientes explodem e o treinamento entra em colapso. Às vezes, isso acontece após 10.000 passos, às vezes mais tarde. A questão principal é que não é gradual. O checkpoint está bom. O próximo é inutilizável. Esse tipo de falha é inaceitável, em grande escala. Treinamentos em larga escala são caros, lentos e difíceis de depurar. Arquiteturas que colapsam no fim do treinamento são arriscadas, mesmo que pareçam promissoras em pequenos testes. Hiperconexões nunca viraram padrão em grandes modelos de produção porque faltava controle, não por erro na ideia. Uma vez que os fluxos são permitidos a se misturar livremente, a instabilidade se torna inevitável. Esse é exatamente o ponto em que a DeepSeek focou. O novo método da DeepSeek se chama hiperconexões constrangidas por variedades, ou MHC. O nome parece pesado, mas a ideia por trás disso é na verdade bem simples. Eles preferiram que a DeepSeek limitasse a mistura dos fluxos internos, em vez de permitir que se misturassem. A ideia principal é simples. Os fluxos devem poder trocar informações, mas a força total do sinal precisa permanecer constante. Eles garantem isso forçando as matrizes que misturam os fluxos residuais a seguirem regras rígidas. Cada linha soma 1, cada coluna soma 1. Na prática, isso significa que a informação pode ser redistribuída e misturada, mas nunca amplificada ou atenuada. No geral, isso preserva o mesmo comportamento de identidade que tornou as conexões residuais estáveis desde o início. A informação flui pela rede de forma limpa.
A diferença é que agora ela pode se mover lateralmente entre os fluxos de forma controlada. DeepSeek aplica essa restrição usando o algoritmo Synchron-NOP, que projeta as matrizes de mistura em um espaço geométrico específico chamado politopo de Birkhoff. Esse espaço tem uma propriedade crucial. Ao multiplicar essas matrizes entre camadas, como no treinamento profundo, o resultado se mantém estável. A magnitude do sinal permanece limitada, sem desviar com o tempo. Por isso, o MHC funciona onde outras abordagens falharam. A restrição não é ajustada nem aproximada. Sua estabilidade estrutural é garantida pela própria matemática, e não por escolhas cuidadosas de hiperparâmetros. Uma vez que essa estabilidade está garantida, ampliar o fluxo residual se torna algo prático em vez de perigoso. O principal insight da DeepSeek foi manter a estabilidade das conexões residuais tradicionais e ainda obter capacidade extra com múltiplos fluxos. Por isso, analistas consideram um avanço impressionante. Não é apenas teoria, testaram essa arquitetura em modelos reais. Eles treinaram modelos de linguagem com 3 bilhões, 9 bilhões e 27 bilhões de parâmetros usando MHC. Depois, treinaram modelos equivalentes usando hiperconexões padrão. Nos 8 benchmarks, os modelos MHC tiveram desempenho superior, com ganhos especialmente notáveis em tarefas que exigem mais raciocínio. No GSM-8K, um benchmark de raciocínio matemático, o modelo de 27 bilhões de parâmetros saltou de 46,7 para 53,8. No BBH, um benchmark de raciocínio lógico, ele foi de 43,8 para 51. No MMLU, que mede conhecimento geral e compreensão, a pontuação melhorou de 59 para 63,4. Essas não são mudanças pequenas nessa escala, saltos assim fazem diferença. Isso funciona bem porque ampliar o fluxo residual dá ao modelo mais espaço de trabalho interno. Não se trata apenas de empilhar mais camadas ou adicionar mais parâmetros ao problema, é mudar como a informação flui dentro do modelo. Este é um eixo diferente de escalonamento, que complementa métodos usuais como aumentar poder de computação ou dados. Ampliar os fluxos costuma ter custo. Mais fluxos geram mais dados na memória, maior pressão nas GPUs e treinamento mais lento. Por isso, a engenharia da DeepSeek é tão importante quanto a matemática. Eles não só apresentaram uma ideia teórica elegante, como também refizeram grande parte da pilha de treinamento. Para viabilizar, escreveram kernels personalizados para a GPU com Tlang para fundir operações. A GPU realiza mais tarefas em cada bloco antes de enviá-lo de volta, evitando mover dados repetidamente para a memória e economizando muito tempo. Eles também usam recomputação seletiva. Em vez de armazenar toda a ativação intermediária para a retropropagação, eles recalculam certos valores na hora durante a passagem para trás. Isso reduz significativamente o uso de VRAM. Além disso, eles sobrepuseram cuidadosamente comunicação e computação usando um método de agendamento chamado Dual Pipe, escondendo a transferência de dados atrás do trabalho computacional normal. O resultado dessa otimização é impressionante. DeepSeek ampliou em 4 vezes a largura do fluxo de dados interno do modelo. Mesmo assim, o tempo total de treinamento subiu só cerca de 6,7%. O overhead de hardware foi medido em aproximadamente 6,27%. Esse é um preço baixo, por aumentar a capacidade interna em 400%. Isso importa porque o acesso à memória, e não o processamento, é um grande gargalo no treinamento de IA, conhecido como muro da memória. A DeepSeek conseguiu superar esse obstáculo sem precisar usar quantidades absurdas de hardware para resolver o problema. Agora, ampliando um pouco a visão, a DeepSeek já tem uma reputação de fazer as coisas de maneira diferente. Em janeiro de 2025, eles lançaram um modelo de raciocínio R1 que abalou a indústria de tecnologia e assustou partes do mercado de ações do Z-Pound. O R1 mostrou que a DeepSeek podia igualar modelos de ponta como o sistema de raciocínio O1 do ChatGPT a uma fração do custo. Analistas descreveram isso como um momento Sputnik. Este novo artigo parece uma continuação dessa história. Wei Sun, analista principal da Counterpoint Research, descreveu isso como uma demonstração das capacidades internas da DeepSeek. Ao redesenhar toda a pilha de treinamento e combinar ideias inovadoras com experimentação rápida,
A DeepSeek mostra que limitações de computação não a impedem, pois encontra formas de superá-las. Há também um aspecto estratégico nisso. A DeepSeek divulgou este trabalho publicamente, sem mantê-lo em segredo. De acordo com Lian Jiasu, principal analista da Omdia, essa abertura reflete uma confiança crescente no ecossistema de IA chinês. Compartilhar ideias fundamentais e oferecer valor único com os modelos é visto como vantagem competitiva, não fraqueza. Essa transparência também chama a atenção dos concorrentes. Analistas acreditam que outros laboratórios logo testarão arquiteturas restritas semelhantes quando uma ideia assim surge, pois dificilmente permanece isolada por muito tempo. O momento da publicação do artigo também chamou atenção. Acredita-se que a DeepSeek já trabalha em seu próximo modelo principal, o R2. O modelo era previsto para meados de 2025, mas foi adiado. Relatos indicam que o fundador Liang Wenfeng não ficou satisfeito com seu desempenho. A falta de chips avançados tem influenciado o modo como laboratórios chineses treinam. Curiosamente, o artigo não cita o R2, mas a DeepSeek mantém um padrão. Antes do R1, eles publicaram pesquisas essenciais que depois surgiram no modelo. Alguns analistas acreditam que o MHC fará parte do próximo passo, enquanto outros são mais cautelosos. O Aisun sugeriu que talvez nem exista um R2 independente e que essas ideias poderiam formar a espinha dorsal de um futuro modelo V4. Em vez disso, especialmente porque as melhorias anteriores do R1 já foram incorporadas ao sistema V3 da DeepSeek, também existe a questão do impacto fora da China. A Lester Barr, da Business Insider, observou que as últimas atualizações da DeepSeek tiveram pouco impacto nos mercados ocidentais. A distribuição continua essencial, e laboratórios como OpenAI e Google têm grande vantagem nisso. Mesmo a melhor inovação técnica enfrenta obstáculos se não alcançar os usuários. Mesmo assim, tecnicamente, o MHC é difícil de ignorar, pois resolve dois problemas ao mesmo tempo. Ele restaura a estabilidade em grandes arquiteturas residuais de forma eficiente, permitindo o uso em larga escala. O artigo apresenta uma análise detalhada de estabilidade, incluindo medições das normas dos gradientes e amplificação do sinal através de dezenas de camadas em hiperconexões padrão. Esses valores podem disparar para milhares. Com o MHC, eles permanecem próximos de 1, mesmo em redes profundas. Essa é a diferença entre um modelo que treina de forma confiável e outro que colapsa após 12.000 etapas. DeepSeek mostrou ambos os comportamentos lado a lado e o contraste é dramático. Ampliando, vemos que o fluxo de informação em um modelo traz mais ganhos do que apenas adicionar camadas. O que mais achamos resolvido em IA, mas ainda não está? Comente sua opinião. Tenho curiosidade sobre até onde você acredita que essa mudança arquitetônica pode chegar. Em um vídeo viral que agora está em todo lugar, um robô humanoide foi visto andando pelas ruas da China ao lado de policiais. Não era uma demonstração ou evento de tecnologia, mas ruas e policiais reais. Em Shenzhen, as pessoas assistiram enquanto um robô chamado T800 se movia por uma área pública movimentada ao lado de unidades especiais da polícia. E o que tornava o vídeo perturbador era o quão comum toda a situação parecia, como se esse tipo de patrulha já fosse normal. O robô vem da Engine AI e o nome T800 de repente ganha um peso real. Caminhando ao lado dos policiais, ele se movia confortavelmente dentro da formação, acompanhando o ritmo e a presença deles. A linguagem corporal dele era ensaiada, com movimentos intencionais, não experimentais. A diferença era clara. Esse robô parecia pronto. As imagens impactaram ainda mais por terem sido divulgadas pouco após outro vídeo da Engine AI lançado semanas antes. Nesse vídeo, o CEO da empresa, Cao Tongyang, estava em frente ao T800 vestindo equipamento de proteção. O robô deu um chute direto no estômago dele, derrubando-o no chão. O momento parecia leve à primeira vista. Ainda assim, a mensagem por trás era clara. Essa máquina pode aplicar força física real, e a empresa escolheu mostrar essa capacidade abertamente. A decisão ocorreu após vídeos do robô chutando e lutando gerarem debates online, com alguns questionando se as imagens eram computação gráfica. A Engine AI respondeu eliminando dúvidas. O robô interagiu fisicamente com uma pessoa diante das câmeras de forma clara, sem espaço para interpretações. Mesmo em ambiente controlado, a mensagem foi inconfundível.
Robôs humanoides estão sendo mostrados como capazes de ferir humanos sob comando, marcando uma mudança na representação desses robôs. Os robôs sempre foram vistos como ferramentas úteis para ajudar pessoas, mas fisicamente restritos. Máquinas industriais ficavam atrás de barreiras de segurança, e robôs de serviço se moviam cuidadosamente pelos espaços humanos. O T-800 muda essa narrativa. Ele representa uma categoria em que a intervenção física faz parte da função pretendida, e não é uma exceção. Os apoiadores veem vantagens claras nessa direção. Já existem exemplos no mundo real em que robôs reduziram o risco para policiais e civis. Em Lubbock, Texas, a polícia usou um robô do esquadrão antibombas durante um longo confronto em um motel, com um suspeito armado. O robô avançou, lançou gás lacrimogêneo e imobilizou o suspeito, permitindo a aproximação segura dos policiais. Mesmo sendo uma máquina lenta, com rodas e obviamente mecânica, ela mudou a forma como a situação se desenrolou. Um sistema humanoide traz uma escala de capacidade diferente. Projetado para operar em ambientes humanos, pode se mover facilmente por escadas, corredores, portas e multidões. Pode conter pessoas, usar força quando preciso e operar onde robôs comuns falham, mudando como situações de aplicação da lei são tratadas desde o início. Motor. A IA falou abertamente sobre onde isso leva. A empresa arrecadou mais de 180 milhões de dólares e anunciou planos para implantação em larga escala e testes cenários a partir de 2026. Esses planos focam em ambientes reais, situações imprevisíveis e interação contínua com o público. Já se sabe se robôs humanoides podem se mover naturalmente ou gerar energia. Agora, o importante é quão rápido as pessoas se acostumam com máquinas que interferem no comportamento humano. Cada passo adiante será pautado pela eficiência, segurança e custo, e cada implantação individual parecerá razoável por si só. A parte mais inquietante está em como essa transição acontece de forma silenciosa. Não há anúncios dramáticos ou alertas. O futuro chega calmamente, caminha ao lado da autoridade e espera ser aceito. Outro vídeo viral aprofundou ainda mais essa discussão. O robô do clipe é o G1 criado pela Unitree. Um engenheiro está à sua frente com um traje de captura de movimento, tipo usado para treinar humanoides replicando movimentos humanos em tempo real. Tudo que o humano faz, o robô faz na hora. Então o operador começa a demonstrar artes marciais. Ele levanta a perna para chutar, e o robô imita perfeitamente, pois estão voltados para o mesmo lado. O movimento se volta contra ele, sua própria perna sobe e o acerta, jogando-o no chão, enquanto o robô continua imitando sua postura sem perder o ritmo. O vídeo viralizou porque parece absurdo à primeira vista, mas depois faz sentido. Nada deu errado, o robô não travou, não hesitou, ele seguiu as instruções com precisão e rapidez. Um pequeno erro humano foi suficiente para causar um dano físico real. Essa é a parte que importa. O G1 foi projetado para pesquisa, treinamento e testes no mundo real. Roupas de captura de movimento são comuns nesse processo, pois permitem que robôs aprendam diretamente com o corpo humano, não com animações pré-programadas. O vídeo surgiu no Bilibili, se espalhou nas redes chinesas e depois pelo mundo. Sessões de treinamento de robôs raramente são notadas, mas esta se destacou ao mostrar a rapidez e precisão desses humanoides. Um pequeno erro já causou dor real. Agora, a Unitree vem postando vídeos do G1 exibindo suas habilidades físicas há meses. Em outubro, a empresa lançou um clipe curto chamado Kung Fu Kid, mostrando o robô realizando chutes altos, giros, socos, rasteiras e até mesmo mortais e saltos para trás. Eles afirmaram que as imagens não foram aceleradas. Alguns gostaram, outros questionaram o objetivo, especialmente em tarefas do dia a dia. A Unitree deixou bem claro que o G1 não foi feito para ser um robô doméstico. Ele foi construído para pesquisa, educação e desenvolvimento em laboratórios e universidades. O preço também reflete isso, cerca de $21.500. Em novembro, a Unitree também apresentou uma versão com rodas chamada G1D, voltada para a coleta de dados e testes no mundo real, em ambientes industriais, de serviços e de varejo. Agora, há poucos dias, no TechFest 2025, realizado no Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim, o mesmo robô subiu ao palco principal e fez uma apresentação de dança ao vivo diante de uma plateia lotada. O TechFest atrai estudantes, pesquisadores, famílias e tecnólogos de toda a Ásia
e normalmente foca em pesquisas, demonstrações e exposições de engenharia. Desta vez, o momento que chamou a atenção de todos veio de um robô dançando ao som da faixa viral FA9LA. Conhecida também como Sherry Ballock, celulares surgiram rapidamente enquanto o robô se movia em sincronia com a música sob luz e som completos do palco. O G1 tem pouco mais de 1,20 metro de altura e pesa cerca de 35 quilos, construído com uma estrutura articulada que permite que seus braços, pernas e tronco se movam juntos de forma suave. Atuadores elétricos e controle em tempo real mantêm o robô estável enquanto câmeras de profundidade e lidar ajustam sua postura em movimento. Isso ficou claro na apresentação. Quando o robô manteve o ritmo, executou a coreografia com precisão e equilíbrio. Com luzes de palco, música alta e plateia ao vivo, essa apresentação não foi caso isolado. Nos últimos meses, os robôs humanoides da Unitree participaram de apresentações ao vivo na China, incluindo rotinas sincronizadas ao lado do cantor Wang Liham durante grandes shows. Esses ambientes expõem os robôs a condições fora do laboratório, como vibrações, variações de iluminação, superfícies irregulares e mudanças climáticas ausentes em testes controlados. A música acrescentou outra camada. FA9LA vem do filme de Bollywood Dhurandhar, dirigido por Aditya Dar, e ganhou popularidade por seu ritmo e coreografia. O vídeo viralizou ao mostrar um robô humanoide conectado a esse momento cultural. A apresentação no TechFest mostrou que robôs humanoides começam a surgir em espaços criativos públicos, aproveitando capacidades físicas já desenvolvidas para pesquisa e treinamento. Só que desta vez, na frente de plateias comuns. Tudo bem agora. A próxima notícia é que robôs humanoides agora estão sendo alugados da mesma forma que as pessoas alugam sistemas de som, equipamentos de iluminação ou equipe para eventos. Uma empresa chinesa de robótica, Agibot, lançou a plataforma Qingtianrent, criada para aluguel de robôs humanoides. Empresas e pessoas físicas podem reservar robôs para eventos como casamentos, reuniões de negócios, shows, exposições e feiras comerciais. Em vez de comprar um robô, os clientes alugam um por dia com entrega e suporte técnico inclusos. O preço depende do robô e do tipo de evento, de acordo com uma tabela de cotações vista pela mídia chinesa. Um robô humanoide, Unitree U2, usado principalmente para dança e apresentações, é alugado por cerca de $690 por dia. Uma opção menor, o cachorro-robô Unitree Go 2 Air, sai bem mais barato, por cerca de $138 por dia. O próprio humanoide Yuanzhang A2, da Agibot, que é comercializado para funções interativas, é alugado por cerca de $1.380 por dia. Todos esses preços incluem transporte e equipe técnica no local. Qingtianrent já está atuando em 50 cidades em toda a China. De acordo com o CEO da Agibot, Li Yan, a plataforma já cadastrou cerca de 600 prestadores de serviço e mais de 1.000 robôs até agora. A empresa planeja expandir rapidamente, com a meta de operar em mais de 200 cidades durante 2026. Nos bastidores, a Agibot está tentando organizar um mercado que tem sido caótico. Analistas apontam que o aluguel de robôs na China tem sofrido com preços instáveis, oscilações sazonais de demanda e sistemas incompatíveis entre diferentes marcas. A Qingtianrent busca padronizar esse processo, servindo como plataforma central que conecta fabricantes de robôs, fornecedores de aluguel e clientes. A ideia de alugar robôs ganhou força após robôs humanoides da Unitree aparecerem na gala do Ano Novo chinês, fazendo os preços de aluguel subirem rapidamente por um tempo. Desde então, a concorrência cresceu e mais robôs foram produzidos em massa, reduzindo novamente os preços. O mercado chinês de aluguel de robôs foi avaliado em mais de $140 milhões em 2025 e espera-se que ultrapasse $1,4 bilhão no próximo ano. A Agibot superou 5.000 unidades produzidas, facilitando bastante o suporte a aluguéis em grande escala. Serviços semelhantes existem nos Estados Unidos, mas a abordagem da China se destaca pelo seu porte e coordenação. A OpenAI lançou o ChatGPT Saúde, que conecta seus registros médicos e apps de bem-estar para orientações personalizadas. Depois, eles estão supostamente treinando um sistema avançado
que pode realizar trabalho de escritório de ponta a ponta usando dados reais de tarefas do ambiente de trabalho. E além disso, o GPT 5.2 acabou de estabelecer um novo recorde de raciocínio no ArcAGI 2 com a OpenAI, falando abertamente sobre suas capacidades. O excesso, como esses modelos, já está à frente até mesmo de como os humanos sabem usá-los, tudo bem? Então vamos começar com o maior lançamento oficial. ChatGPT Saúde. A OpenAI lançou uma experiência dedicada à saúde e bem-estar dentro do ChatGPT. E o ponto principal aqui é que ela foi construída como um espaço separado. Não é só um chat comum para perguntas de saúde. A empresa agora trata a saúde como produto principal, e você pode ver o motivo, segundo eles. Saúde já é um dos motivos mais comuns pelos quais as pessoas usam o ChatGPT. E, com base em uma análise anonimizada das conversas, a OpenAI diz que mais de 230 milhões de pessoas no mundo todo fazem perguntas sobre saúde e bem-estar no ChatGPT toda semana. Esse número é insano. Isso equivale à base de usuários de uma grande plataforma social fazendo perguntas de saúde semanalmente. Então, estão criando uma experiência dedicada. Veja o que muda com saúde. Suas informações de saúde agora podem ser conectadas, pois antes eram espalhadas. Um portal do hospital para exames laboratoriais, outro para anotações de consultas, talvez um PDF que você baixou uma vez e esqueceu. O Apple Saúde registra passos e sono, o MyFitnessPal armazena macronutrientes e o app do Wearable também coleta dados, mas tudo fica separado. O Saúde busca ser o local onde tudo se integra. Assim, usuários podem conectar registros médicos e apps de bem-estar ao Saúde, como Apple Saúde, MyFitnessPal e Function para registros médicos. OpenAI, em parceria com Bewell, descrita como a maior e mais segura rede de dados de saúde conectados em tempo real para consumidores do EUA. O Saúde pode se conectar a algumas fontes de registros médicos do ZK1A. Com os dados conectados, você pode fazer perguntas mais complexas que exigem contexto pessoal, afirma a Open.ai. O Saúde ajuda você a se sentir mais informado e mais preparado, especialmente para conversas médicas importantes, para que você possa interpretar resultados de exames com mais contexto, se preparar para consultas médicas, entender tendências ou otimizar uma rotina de bem-estar com base nos seus dados conectados. Eles também falam sobre decisões de seguro, avaliando vantagens e desvantagens das opções conforme seus padrões de saúde. Isso não é papo de chatbot, é realmente um campo de suporte à decisão. Agora, a OpenAI assume uma posição bem específica sobre o propósito do saúde. Eles dizem que isso torna as pessoas mais ativas na compreensão e gestão da saúde e bem-estar, apoiando questões cotidianas e de longo prazo, não só em doenças. Eles destacam a colaboração com profissionais de saúde, ajudando o paciente a chegar mais preparado às consultas. Esse foco em preparação e compreensão também aparece em toda a cobertura do lançamento. Um artigo destaca a OpenAI como protagonista na inovação em saúde digital global, especialmente em regiões como MENA, onde a adoção cresce. Então, sim, a direção do produto é clara. A OpenAI quer tornar a saúde uma ferramenta central na gestão pessoal, com privacidade e segurança como foco principal do lançamento. Essa categoria depende totalmente da confiança. Criaram a área de saúde como um compartimento separado no ChatGPT, com proteções extras. Eles utilizam proteções em camadas e aplicam criptografia e isolamento específicos para manter conversas sobre saúde protegidas e compartimentalizadas. E eles fazem a maior promessa de forma bem direta. As conversas sobre saúde não são usadas para treinar os modelos fundamentais da OpenAI. Eles também separam o sistema de memória. A área de saúde possui memórias e armazenamentos separados para apps e arquivos. E isso não se mistura com seus chats normais, mas você pode acessar as conversas de saúde no histórico. Mas as informações subjacentes permanecem dentro do espaço de saúde e a OpenAI também explica as regras de limite. Eles permitem que fatores fora da saúde, como mudanças de estilo de vida ou cidade, auxiliem na saúde quando preciso. O contexto de saúde fica restrito à área médica e não retorna aos chats comuns. Chats normais não acessam arquivos ou memórias de saúde. Isso foi feito como porta de mão única. Você pode visualizar ou excluir memórias de saúde a qualquer momento, tanto na área de saúde quanto na seção de personalização das configurações.
Eles citam a autenticação multifator como proteção extra contra acessos não autorizados. Em seguida, abordam aplicativos e integrações. A OpenAI deixa claro que os aplicativos só se conectam com permissão explícita, mesmo que o aplicativo já exista no seu ambiente regular do ChatGPT. Então, conectar o MyFitnessPal ao Health não é automático, você escolhe isso. Eles afirmam que qualquer app no Health deve cumprir requisitos de privacidade e segurança e passar por revisão extra. Eles mencionam princípios como coletar apenas o mínimo de dados necessário e quando você conecta um aplicativo, eles te orientam sobre quais dados o terceiro pode coletar. E aqui está a parte que importa para a confiança. Eles afirmam que ao desconectar um app ou registro médico, o acesso é perdido imediatamente. Agora isso pode ser feito nas configurações. A OpenAI diz que trabalhou com mais de 260 médicos em 60 países em dezenas de especialidades ao longo de 2 anos, e a escala do feedback não é pequena. Esse grupo forneceu feedback sobre as respostas do modelo mais de 600 mil vezes em 30 áreas de foco. Não é simplesmente perguntar aos médicos o que eles acham. Isso parece uma avaliação completa e um processo de reforço, onde o feedback dos médicos molda como o sistema se comunica, quando ele aumenta a urgência, como ele apresenta os conselhos e como prioriza a segurança. E para medir tudo isso, a OpenAI criou o Health Bench. Descrito como uma estrutura de avaliação criada por médicos, dizem que usa critérios definidos por eles para avaliar respostas, refletindo a prática clínica. Segurança, clareza, encaminhamento apropriado, respeito ao contexto. Agora revele os detalhes. Parece que será gradual. O acesso antecipado inicia com alguns usuários e depois se amplia globalmente para web e iOS. É possível entrar na lista de espera? As regras de elegibilidade também são informadas. O acesso antecipado é para usuários dos planos gratuitos Go Plus e Pro, mas está limitado a usuários fora do espaço econômico europeu, Suíça e Reino Unido. Regiões do EIE e Reino Unido estão fora do acesso antecipado, provavelmente por questões regulatórias. Integrações com registros médicos e alguns apps só funcionam nos EURCARIO. O Apple Health exige iOS. Eles também listam quais aplicativos existem dentro do Health. Eles mencionam Apple Health Function, MyFitnessPal, Vigilantes do Peso, AllTrails, Instacart, Peloton, e também permite o upload direto de arquivos, incluindo registros médicos para resultados de exames, resumos de consultas e histórico clínico. Então, isso é saúde mesmo. Agora vamos abordar o outro lado, pois eles também criam algo que pode impactar muitos empregos de escritório. A OpenAI está criando um sistema avançado capaz de realizar quase todas as tarefas de escritório e muitas vezes superar os humanos nisso. Eles treinam isso com trabalho de escritório real, tarefas, entregas e todo o fluxo de trabalho do início ao fim. Fizeram parceria com a Handshake AI e eles estão coletando dados de trabalho de contratados de várias profissões e a estrutura desses dados deixa o objetivo bem óbvio. Eles estão coletando 2 coisas principais: solicitações de tarefas e entregas de tarefas. Solicitações de tarefas são basicamente as instruções que você receberia de um gerente ou colega, alguém te pedindo para completar uma tarefa. E as entregas de tarefas são os resultados finais produzidos em resposta, incluindo formatos reais como documentos do Word, PDFs, apresentações em PowerPoint, planilhas do Excel e até imagens. E essas não são tarefas pequenas. Eles pediram especificamente aos contratados trabalhos complexos que levam horas ou até dias. Esse detalhe indica que eles treinam seus sistemas em fluxos de trabalho longos. O tipo de trabalho em que você começa algo, faz uma pausa, volta, refina, corrige erros, organiza arquivos e só então entrega uma versão final. Se for bem escalado, você tem um sistema de IA que atua como funcionário virtual de escritório, uma máquina de fluxo de trabalho. Agora, obviamente, existe uma camada de segurança em torno disso. Os contratados foram orientados a remover informações proprietárias da empresa e informações pessoais identificáveis antes de enviar qualquer coisa. Essa é a camada de proteção para evitar que dados de trabalho sensíveis se transformem em um desastre de privacidade. E esse tipo de sistema atinge primeiro os empregos de colarinho branco e, sinceramente, isso já está acontecendo. Isso só acelera o processo. O trabalho administrativo é o mais afetado. Entrada de dados, agendamento, organização, planilhas e coordenação básica.
Agentes de IA já são ótimos em tarefas repetitivas em larga escala. Em seguida, atuam na criação de conteúdo e programação júnior. Empresas já combinam trabalhadores sêniores com IA para realizar trabalhos em equipe. Essa tendência se intensifica com a evolução dos sistemas, impactando fortemente o suporte ao cliente, que se torna cada vez mais humanizado. Após treinamento em fluxos de trabalho reais, eles aprendem como tratar reclamações, lidar com escaladas, explicar problemas e enfrentar comunicações confusas sem falhar. O trabalho jurídico também é afetado no nível júnior. Ler documentos legais, extrair pontos-chave, pesquisar, redigir. A IA reduz esse tempo drasticamente. Finanças e contabilidade também são pressionadas. Escrituração, cálculos de impostos. Empresas de auditoria já utilizam IA em larga escala, diminuindo a demanda por funções contábeis básicas. No fim, a conclusão segue simples. Quem aprende a usar esses sistemas corretamente se torna muito mais produtivo que quem não aprende. Aprender a usar ferramentas vira parte do trabalho, enquanto liderança e negociação ganham mais valor. Pensar criticamente é essencial, pois a IA ainda erra e se engana com confiança. E a parte mais importante é se manter adaptável, porque todo esse cenário muda a cada 6 meses atualmente. A terceira parte disso é onde a conversa sobre AGI fica interessante de novo. Greg Brockman postou que o GPT 5.2 superou a média humana no ArcGIS 2. Isso é importante, pois o ArcGIS 2 foi criado para expor uma das maiores fraquezas dos grandes modelos. Significa corpos de abstração e raciocínio para inteligência artificial geral. Versão 2 criado como teste de raciocínio, que não recompensa a memorização de padrões. Cada quebra-cabeça é basicamente tratado como uma nova tarefa, então você não pode simplesmente treinar com um conjunto enorme de dados e forçar o caminho até uma pontuação alta. O objetivo principal é testar raciocínio abstrato, indução e transferência, tudo aquilo que as pessoas associam com inteligência geral de verdade. François Chollet e sua equipe lançaram o ArcGIS 2 em 2025, exatamente com esse propósito em mente. Chollet já disse muitas vezes que se um sistema só tem um bom desempenho em distribuições que já viu, ele não tem o que é necessário para uma AGI. O Arc não avalia quem treinou mais com textos da internet, mas sim se o sistema descobre uma nova regra com poucos exemplos, como os humanos. E é por isso também que o ArcGIS 2 agora está ligado a algo sobre o qual Ilya Sutskever falou bastante. O paradoxo do desempenho. Modelos podem ir bem em benchmarks, mas falhar no mundo real. O ARC AGI 2 tenta superar isso, forçando os modelos a lidarem com tarefas desconhecidas, onde o reconhecimento de padrões não ajuda tanto. Agora é que fica ainda mais louco. O salto recorde não foi só um modelo melhorando. Um sistema chamado Poetic, construído sobre o GPT-52x High, elevou o desempenho no ARC AGI 2 muito além do que as pessoas esperavam. Poetic atingiu 75% de precisão no ARC AGI 2, mantendo o custo abaixo de $8 por pergunta. Isso foi 15 pontos percentuais acima do recorde anterior. E o interessante é como esse resultado se compara aos humanos. No ArcGIS 2, a precisão média humana é de cerca de 60%. O GPT-52x High já estava próximo desse nível médio humano. Então, Poetic elevou isso de um território próximo à média humana para sólidos 75%, o que basicamente significa sair do nível humano básico para claramente acima dele. E o modo como Poetic chegou lá é o ponto principal. Eles não alegaram nenhum avanço mágico no treinamento do modelo, dizem que não treinaram o GPT 5.2 especificamente para o ARC. Eles estão promovendo a ideia de arquitetura metasistêmica, ou seja, uma orquestração de design de sistema em nível de software, criando um sistema que chama o modelo corretamente, etapa por etapa, até concluir a tarefa. Assim, não só os modelos crescem, mas também os sistemas se tornam mais inteligentes. O ranking também mostra o Gemini 3 Deep Think Preview no meio, com uma pontuação em torno de 46%, visivelmente atrás da linha do GPT 5.2, enquanto custa um pouco mais. Então, você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os modelos estão melhorando, e os sistemas ao redor desses modelos estão multiplicando o desempenho. E é aqui que a própria linguagem da OpenAI fica realmente interessante, porque eles estão apostando forte nesse termo, excesso de capacidade. Eles reconhecem que os modelos já fazem mais do que as pessoas conseguem extrair.
Há uma diferença entre o que podem fazer e como são usados pelos humanos. O gargalo não é mais a inteligência bruta, e sim o lado humano, os fluxos de trabalho, os hábitos, a integração e a capacidade de transformar potencial bruto em resultados reais. A Apple desenvolve um PIN de IA que pode deixar vestíveis mais inteligentes que celulares. Já a Microsoft ensina robôs a compreender linguagem, tato e se adaptar ao mundo real. A OpenAI está implementando previsão de idade dentro do ChatGPT, mudando quem tem acesso ao quê, e o YouTube está transformando a IA em um mecanismo completo de criação e compras para 2026. Certo? Vamos começar com a Apple. Segundo o relatório do The Information, a Apple desenvolve um novo dispositivo vestível de IA com tamanho similar ao de um AirTag mais grosso. Não são óculos, relógio ou substituto do celular. É um broche, dispositivo plano e circular para prender na roupa. Protótipos iniciais, segundo fontes do projeto, indicam um disco fino de alumínio e vidro, com um botão físico na borda e carregamento traseiro similar ao Apple Watch. O destaque está no interior do aparelho. Esse broche supostamente inclui 2 câmeras frontais, uma lente padrão e uma lente grande angular, além de 3 microfones e um alto-falante embutido. Essa combinação mostra o que a Apple pretende. Não é um rastreador passivo, mas um dispositivo ciente do contexto, capaz de ver, ouvir e responder sem toque na tela. Dizem que a Apple está mirando uma janela de lançamento por volta de 2027, porém. O relatório destaca que o projeto está em fase inicial e pode ser adiado ou cancelado, se não cumprir os padrões internos da Apple. Essa cautela é importante porque a história dos AI PINs já está cheia de fracassos. A Apple sabe disso e é parte do motivo pelo qual eles estão avançando devagar. O timing ainda faz sentido. A Apple foi muito clara sobre sua direção com a Apple Intelligence na WWDC. A empresa lançou um sistema com modelos no dispositivo para tarefas como sumarização, geração de imagens e sugestões, enquanto solicitações mais pesadas vão para a nuvem privada. O contexto do mundo real sempre foi o que faltou. Um celular só entende o que você fala, enquanto um PIN vestível reconhece o que ocorre ao redor. Aqui a pilha de hardware da Apple oferece real vantagem. Seu silício personalizado já traz motores neurais eficientes, otimizados para inferência no dispositivo e baixo consumo de energia. Além disso, os chips UWB da Apple, o U1 e o mais novo U2, já possibilitam o rastreamento preciso de localização em iPhones, Apple Watches e AirTags. Junte isso a um sistema de câmera compacto e, de repente, você tem um dispositivo que pode reconhecer objetos, entender cenários e recuperar informações instantaneamente, sem precisar tirar o celular do bolso. O conjunto com 2 câmeras indica que a Apple quer mais do que fotos rápidas. A grande angular capta o ambiente, enquanto a lente padrão destaca os detalhes. Com 3 microfones, o PIN poderia transcrever conversas, resumir reuniões ou traduzir falas em tempo real. O alto-falante permite respostas de áudio discretas. Esse botão deve ter várias funções: acionar, capturar, silenciar microfones ou ativar o assistente sem palavra de ativação. Do ponto de vista da usabilidade, os casos de uso são sutis, mas poderosos. Identificar objetos, registrar ingredientes enquanto cozinha, reconhecer peças durante reparos, buscar direções rapidamente ou oferecer recursos de acessibilidade, como descrições de cenas e alertas de objetos. O PIN também poderia ser um localizador de precisão com UWB, servindo como ferramenta de segurança ou localização familiar. Tudo isso é interessante, mas a Apple ainda enfrenta os mesmos desafios que acabaram com os antigos PINs de IA. O principal problema é a duração da bateria. A captura contínua de áudio e visão computacional consomem muita energia. O segundo são os rápidos limites térmicos. Instalar câmeras, processamento neural e rádios em um dispositivo do tamanho de uma moeda eleva o risco de superaquecimento e ainda há a questão da aceitação social. Câmeras nas roupas geram preocupação imediata com privacidade. O exemplo de advertência aqui é o Human AI PIN, que supostamente vendeu menos de 10 mil unidades antes da empresa fechar, apesar de ter levantado centenas de milhões de dólares. As avaliações destacaram latência, utilidade limitada e problemas de bateria. A Apple vai ter que oferecer respostas rápidas,
feedback claro, indicadores de captura óbvios e controles de privacidade extremamente rigorosos. A integração total com o iPhone e o iCloud é inegociável. Enquanto a Apple explora inteligência no corpo, a Microsoft leva inteligência a máquinas que interagem com o mundo físico. A Microsoft Research revelou um novo modelo de IA focado em robótica chamado RoAlpha, e este tem como alvo uma antiga deficiência na adaptabilidade da robótica. RoAlpha é o primeiro modelo de robótica da Microsoft, vindo de uma família de 5 modelos de linguagem visual, criado para o que a empresa chama de IA física. Ao invés de agir em fábricas com scripts rígidos, esse sistema converte instruções em linguagem natural, em comandos, para robôs realizarem tarefas complexas com as 2 mãos. A Microsoft avalia o RoAlpha em robôs humanoides e de braços duplos. O diferencial é a combinação de várias modalidades de sensoriamento. A visão está presente, mas ele também inclui sensores táteis, permitindo que os robôs ajustem movimentos com base no toque, não só nas câmeras. A Microsoft planeja incluir sensores de força e outras funções em versões futuras, aproximando ainda mais da interação humana com objetos. A adaptabilidade é central no sistema. O Alpha não executa só comportamentos pré-treinados, pode ajustar suas ações em operação. Se o robô erra, operadores humanos podem intervir. Com ferramentas intuitivas como dispositivos 3D, corrija o movimento. O modelo aprende com esse feedback, mostrando que o aprendizado continua após a implantação. A Microsoft desenvolve técnicas para que o sistema melhore continuamente. O treinamento e os dados sempre foram grandes barreiras na robótica. Coletar demonstrações com teleoperação de robôs é viável só em cenários limitados, tornando-se inviável em grande escala. A Microsoft resolve isso combinando demonstrações físicas de robôs com tarefas simuladas e dados em larga escala de perguntas e respostas visuais. A maioria dos dados sintéticos é criada por pipelines de aprendizado por reforço em simulações robóticas no Azure. Essas trajetórias simuladas são misturadas a dados comerciais e abertos de robôs reais. Parceiros da indústria afirmam que simulações fisicamente precisas são uma das poucas formas de superar a falta de dados diversos em robótica, sobretudo em tarefas complexas de manipulação. A Microsoft busca dar mais controle às empresas de robótica, permitindo que treinem sistemas com seus próprios dados e robôs. O Alpha será lançado primeiro em acesso antecipado para pesquisa, com expansão futura prevista na plataforma Foundry da Microsoft. A mensagem é clara: à medida que os robôs se aproximam dos ambientes humanos, adaptabilidade, aprendizado e confiança se tornam os fatores determinantes. Tudo bem, agora a OpenAI está lidando com um tipo diferente de problema do mundo real: segurança, idade e acesso. A empresa começou a implementar a previsão de idade no ChatGPT, com planos para consumidores projetados para estimar se uma conta provavelmente pertence a alguém com menos de 18 anos. Isso não é baseado em um único sinal. O classificador avalia padrões comportamentais e de conta, como idade da conta, atividade por horário, uso a longo prazo e idade declarada. Quando há pouca confiança, o sistema adota automaticamente uma experiência mais segura para adolescentes. Contas identificadas como de menores de 18 anos recebem limites mais rígidos em conteúdos como violência gráfica, desafios perigosos, encenações sexuais ou violentas, automutilação e promoção de padrões de beleza extremos ou dietas não saudáveis. Para adultos que forem sinalizados incorretamente, a OpenAI permite que o acesso seja restaurado por meio de um processo de verificação de idade nas configurações. Esse processo utiliza a verificação baseada em selfie através do persona. A implementação já começou e estará disponível na União Europeia nas próximas semanas, conforme exigências regulatórias locais. Isso integra o programa de segurança para adolescentes da OpenAI, com controles parentais para vincular contas de pais e adolescentes. Defina horários de silêncio, controle de privacidade, recursos como memória e treinamento, e receba alertas em situações de alto risco. O feedback tem sido misto. Alguns usuários apoiam proteções mais rígidas, enquanto outros se preocupam com falsos positivos, inferência comportamental e a sensibilidade da verificação por selfie. Isso serve como um lembrete de que, à medida que a IA se torna mais presente no cotidiano, os sistemas de governança e segurança precisam evoluir junto com as capacidades. A inteligência não depende só do que os modelos fazem, mas também de quem tem acesso e em que condições.
E isso nos leva às plataformas, especificamente ao YouTube, que está traçando um roteiro muito ambicioso para 2026. Em sua carta anual, o CEO do YouTube, Neil Mohan, descreveu a próxima fase da plataforma. Com foco em ferramentas de criação com IA, compras no app e novidades nos Shorts, o YouTube lança 3 grandes recursos de criação com inteligência artificial. Os criadores poderão gerar shorts usando sua própria aparência digital. Crie jogos simples com comandos de texto no programa Playables e experimente criar músicas com IA. O uso dessas ferramentas já é significativo. Mais de 1 milhão de canais usaram diariamente as ferramentas de IA do YouTube em dezembro. Cerca de 20 milhões de usuários descobriram conteúdo através da ferramenta Ask, e 6 milhões de espectadores diários assistiram pelo menos 10 minutos de conteúdo dublado automaticamente. Mohan enfatizou que a IA foi criada para apoiar os criadores, não para substituí-los. Ao mesmo tempo, o YouTube reforça os sistemas de detecção de spam e clickbait para reduzir o chamado lixo de IA, respondendo às preocupações sobre uploads de baixa qualidade gerados por IA que inundam a plataforma. Comércio é outro foco importante. O YouTube está lançando o checkout dentro do aplicativo, permitindo que os espectadores comprem produtos sem sair da plataforma. Mais de 500 mil criadores já fazem parte do YouTube Shopping, e Mohan destacou casos em que criadores geraram milhões de dólares em vendas relacionadas a compras durante 2025. Novas ferramentas vão permitir que criadores dos Shorts adicionem links diretos de patrocinadores e troquem segmentos patrocinados em vídeos antigos, criando fontes recorrentes de receita. O Shorts está evoluindo. Postagens de imagens estão chegando ao feed dos Shorts, misturando visuais estáticos com conteúdo em vídeo. Com os Shorts registrando cerca de 200 bilhões de visualizações diárias, essa mudança aproxima o YouTube dos feeds de mídia mista vistos em outras plataformas. Foram lançados controles parentais aprimorados, permitindo aos pais limitar o tempo de rolagem de Shorts e até definir o tempo de visualização para 0. Mohan também revisou o progresso do roteiro do YouTube para 2025. A dublagem automática já está disponível em todo o programa de parceiros do YouTube com IA. Ferramentas para gerar ideias de vídeos, títulos e miniaturas estão disponíveis na Guia Inspiração. Melhorias como visualização múltipla personalizável no YouTube TV ainda estão em desenvolvimento e chegam em breve. O YouTube revelou que pagou mais de 100 bilhões de dólares aos criadores nos últimos 4 anos. O roteiro para 2026 foi claramente projetado para acelerar esse ecossistema, mantendo a criação, descoberta e compra dentro de uma única plataforma. OpenAI, ligar a publicidade dentro do ChatGPT, é o momento em que o estresse interno da indústria de IA ficou visível para o público externo. A decisão chegou silenciosamente, sem comemoração, sem grandes anúncios e sem qualquer tentativa de apresentá-la como um avanço. Ela foi tomada porque a pressão financeira chegou a um ponto em que adiar a ação já não fazia mais sentido. Operar sistemas de IA em larga escala, com uso global, é brutalmente caro. A diferença entre o uso dessas ferramentas pelas pessoas e o dinheiro que elas geram tem aumentado em vez de diminuir. A OpenAI queimou cerca de 9 bilhões de dólares no ano passado, e as estimativas para este ano elevam esse número ainda mais. Ao mesmo tempo, a empresa está presa a compromissos de longo prazo, ligados a centros de dados, contratos de energia e infraestrutura de computação, que se estendem por anos no futuro. Esses não são custos flexíveis, eles não podem ser pausados ou renegociados facilmente. Centenas de milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana, mas apenas uma pequena fração desse público paga pela matemática por trás disso. Essa situação exige resposta, e a publicidade é uma das poucas formas de aumentar rapidamente a receita nessa escala. A reação dentro do mundo da IA disse quase tanto quanto a própria decisão. Demis Hassabis, que comanda o Google DeepMind, disse publicamente que a decisão o surpreendeu. A preocupação dele se concentrou na natureza da assistência de IA e em como ela está intimamente ligada à intenção pessoal, à memória e à conversa. A publicidade em buscas ocorre num espaço transacional, com usuários buscando informações. Já assistentes atuam num espaço contínuo, onde as pessoas conversam, pensam em voz alta e exploram ideias. Quando a monetização chega a esse nível,
A relação de confiança muda de formas difíceis de prever ou controlar. Hazabus também deixou claro que o assistente Gemini do Google não tem planos imediatos de introduzir publicidade. Essa posição é mais fácil quando sua empresa já opera uma das máquinas de publicidade mais poderosas. Isso evidencia uma divisão crescente na IA entre empresas que podem esperar devido a receitas diversificadas e empresas que dependem quase inteiramente da venda de acesso a modelos, enquanto seus custos aumentam mais rápido do que seu poder de precificação. Enquanto a OpenAI luta com a monetização sob pressão, a DeepMind está operando de um ângulo diferente. Shane Legg, um dos cofundadores da DeepMind e um dos pensadores mais sérios sobre inteligência artificial geral, anunciou recentemente. Ele está contratando um economista sênior para trabalhar com ele. A função se concentra na economia pós-IAG, incluindo produtividade, mercados de trabalho, distribuição de renda e crescimento de longo prazo. Isso não é filosofia especulativa, é planejamento aplicado. Quando alguém como Legg passa a entender consequências econômicas em vez de só pensar na arquitetura de modelos, isso indica mudança de premissas. A discussão não é mais se sistemas avançados vão surgir, mas como as sociedades lidarão com o impacto quando isso ocorrer. Legg já afirmou que a AGI está no horizonte. Hazabus já atribuiu uma probabilidade aproximada, estimando uma chance de 50% até por volta de 2030, dependendo de quão estritamente se define o termo. Outros líderes do setor sugeriram prazos ainda mais curtos. O desacordo está em relação à velocidade, não à direção. Agora, a velocidade é exatamente o que está colidindo com a realidade. No Fórum Econômico Mundial em Davos, a IA foi discutida menos como uma revolução de software e mais como uma indústria física esbarrando em limites. Os executivos discutiram eletricidade, capacidade da rede, terrenos para resfriamento e licenças. O tom ficou mais restritivo. Andy Jassy falou diretamente sobre a escassez de energia e a escala do consumo de eletricidade exigida pelas cargas de trabalho de IA. A Amazon respondeu investindo a longo prazo em geração de energia, como pequenos reatores nucleares modulares, pois o crescimento computacional sem energia e segurança não escala. Satya Nadella abordou a questão de uma perspectiva social, alertando que a IA corre o risco de perder a permissão pública para operar se continuar consumindo energia escassa, sem oferecer melhorias claras em saúde, educação, serviços públicos e produtividade. Esse enquadramento é importante. A IA não existe mais isolada das restrições de recursos da sociedade. Ela compete com hospitais, cidades e infraestrutura por eletricidade. Quando isso acontece, a tolerância pública se torna um fator. Jiansen Huang descreveu a IA como a maior expansão de infraestrutura da história humana. Usando a linguagem de fábricas e capacidade industrial, essa linguagem muda as expectativas, infraestrutura traz supervisão, infraestrutura convida à regulamentação, infraestrutura exige responsabilidade. Uma vez que a IA ocupa essa categoria, as regras que governam seu crescimento mudam. Fundamentalmente, essa colisão com limites físicos está remodelando a competição em toda a cadeia. Modelo: o desempenho ainda importa, mas já não determina o sucesso sozinho. O acesso à energia, licenças de uso do solo e alinhamento político definem cada vez mais quem pode crescer. Ter controle sobre orquestração, identidade, permissões e conformidade vira vantagem estratégica, não só um detalhe. Empresas de software corporativo entendem bem essa mudança. A liderança da Workday definiu seus sistemas como a porta de entrada para o trabalho, vendo as plataformas de RH e finanças como controles naturais para agentes de IA. A Salesforce inseriu engenheiros nas principais organizações clientes para entender como os sistemas de IA funcionam em fluxos de trabalho reais. A liderança da Snowflake expressou preocupação com a velocidade, temendo que fornecedores de modelos acessem dados e substituam incumbentes em vez de fazer demonstrações. À medida que agentes de IA lidam com folha de pagamento, compras, registros de clientes e conformidade, a governança torna-se inseparável da capacidade. Só inteligência não basta. Permissões, trilhas de auditoria e responsabilidade definem se os sistemas podem ou não operar. A geopolítica entra nesse cenário. O hardware de computação avançado virou um ativo estratégico. O CEO da Anthropic criticou a autorização dos chips H200 da NVIDIA na China, chamando-a de risco à segurança nacional.
Destacou ainda a importância da apresentação desse tema. A infraestrutura de computação tornou-se estratégica. O acesso pode ser limitado e cadeias de suprimentos politizadas, enquanto decisões regulatórias influenciam a competição. Nesse ambiente, empresas podem ter desempenho inferior do modelo e ainda vencer ao controlar acesso, conformidade e confiança institucional, acelerando a consolidação. As ações recentes do Google refletem essa realidade. A empresa adquiriu a Common Sense Machines, uma startup focada em converter imagens 2D em mundos 3D, fortalecendo sua capacidade de modelar ambientes físicos. Ela fechou um acordo de licenciamento com a Hume AI, trazendo engenheiros importantes que trabalham com reconhecimento emocional de voz, enquanto mantém a empresa operacionalmente independente. Ela investiu pesado na Sakana AI, startup japonesa, fundada por pesquisadores que criaram a arquitetura Transformer. A Sakana desenvolve agentes autoaperfeiçoáveis e alternativas às arquiteturas atuais, buscando caminhos além dos Transformers. O destaque está tanto na tecnologia quanto nas pessoas. Pesquisadores que construíram as bases da IA moderna agora estão explorando o que vem a seguir e estão fazendo isso dentro de grandes ecossistemas, capazes de apoiar pesquisas caras e de longo prazo. Essa pressão de consolidação impacta os menores. Os custos de computação sobem rapidamente e as despesas de infraestrutura não crescem de modo uniforme. Empresas maiores sobrevivem por subsidiar o desenvolvimento de IA com receitas de serviços em nuvem, softwares corporativos, publicidade e contratos governamentais. Empresas menores enfrentam decisões difíceis, frequentemente resultando em aquisição ou colapso. Uma visão global torna o cenário ainda mais complexo. Na China, muitos movimentos recentes das empresas de IA dos IBUAs parecem familiares e não ecossistemas inovadores de aplicativos integrados. Serviços incorporados e plataformas profundamente integradas existem há anos. Nessa perspectiva, as expansões de plataformas e estratégias de assistência do Vale do Silício parecem apenas incrementais. Essa diferença de perspectiva molda as dinâmicas competitivas e expectativas de formas fáceis de subestimar. Enquanto infraestrutura, controle empresarial e geopolítica dominam um lado, outra transformação ocorre. A IA está deixando as telas e tornando-se mais presente no cotidiano humano. A Apple estaria desenvolvendo um vestível de IA do tamanho de um AirTag, com microfones, câmeras e alto-falantes. A OpenAI confirmou planos para um dispositivo de IA próprio, com grande expectativa de envolvimento de Jony Ive no design. A ambição é oferecer assistência contínua, não apenas interações pontuais. O histórico gera cautela nas pessoas. O Google Glass gerou reação pública tão negativa que comprometeu o produto. O AIPIN da Humane também prometeu um futuro sem telas, mas fracassou e virou exemplo de advertência. Dispositivos de companhia com IA, por serem novos, já sofreram zombarias e vandalismo em locais públicos. Apesar da frágil tolerância social a sensores sempre ligados, empresas persistem. Como a percepção contextual é muito valiosa, sistemas que entendem o que usuários veem e ouvem em tempo real podem superar assistentes baseados em texto por ampla margem. O incentivo para buscar essa capacidade supera o desconforto, mesmo quando há reação negativa. Além dos vestíveis, a IA avança ainda mais internamente. A OpenAI investiu pesado na Merge Labs, uma startup de interface cérebro-computador. Cofundada por Sam Altman, a empresa foca em abordagens não invasivas, usando técnicas como ultrassom focalizado e ferramentas moleculares, em vez de implantes cirúrgicos. A ambição vai além da restauração médica, chegando à interação direta entre a cognição humana e sistemas de IA. Altman descreve essa visão há anos, referindo-se a um futuro em que humanos e máquinas se integram de forma mais próxima para manter sua relevância. À medida que as capacidades da IA crescem, a Merge Labs se posiciona em torno da segurança e escalabilidade, buscando interagir com grandes quantidades de neurônios sem procedimentos invasivos. O desafio técnico é imenso. Os sinais neurais são ruidosos, complexos e profundamente pessoais. Interpretá-los exige inferência massiva em tempo real, baixa latência e uma infraestrutura flexível capaz de lidar com fluxos de dados biológicos. Essa demanda impulsiona o desenvolvimento em direção a back-ends unificados, computação de borda e agregação de modelos.
Cada camada adiciona custo, complexidade e peso ético. O sentimento dos investidores reflete essas pressões. Apenas escala já não impressiona mais. A questão mudou para saber se a monetização empresarial, o poder de precificação e a queda nos custos de inferência podem realmente superar o aumento da intensidade computacional. Analistas consideram este momento crucial para empresas que dependem apenas da venda de modelos, sem receitas diversificadas. Algumas empresas podem abrir capital, outras serão absorvidas por grandes plataformas, muitas fracassarão silenciosamente. Esses desfechos dizem pouco sobre brilhantismo técnico e muito sobre sobrevivência econômica. A conversa sobre inteligência geral continua. Enquanto isso, Caçabas acredita que a AGI ainda está a alguns anos de distância, embora outros prevejam prazos mais curtos. Mais importante que a data é reconhecer que as instituições não estão preparadas. Governos, empresas e leis enfrentam dificuldade para se adaptar, até mesmo aos sistemas atuais de IA. Agentes mais autônomos ampliam essas lacunas em vez de suavizá-las. Ainda assim, a história oferece contexto. A sociedade humana já opera por meio de inteligências coletivas maiores do que qualquer indivíduo. Corporações, mercados e governos coordenam vasto conhecimento e capacidade sem uma compreensão centralizada. Esses sistemas transformaram economias e culturas sem eliminar humanidade, competição, regulação e normas sociais. Houve limites à concentração de poder. Embora de forma imperfeita, a IA agora entra nesse mesmo processo de integração bagunçado. Ela impacta energia, redes elétricas, mercado de trabalho, regulamentação, confiança e o corpo humano. Narrativas simples se desfazem. Sob essa pressão, concessões se tornam inevitáveis. A bolha da IA não entrou em colapso porque a inteligência estagnou, ela colidiu com a realidade porque a inteligência se tornou cara, física, regulada e socialmente limitada. A partir daqui, resultados valem mais que promessas. Confiança é tão importante quanto capacidade, e resistência supera a velocidade. É nesse ponto que a indústria está. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, e se isso foi útil, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.